O seu programa de saúde começa agora. Patrocinadores oficiais. Olá, Doutor Me Consulta já está no ar aqui pelo SBT para levar até você, telespectador, muita informação sobre saúde, bem-estar e prevenção. Participe do nosso programa encaminhando as suas dúvidas sobre qualquer tipo de doença ou até mesmo sugestões de temas para os nossos especialistas da saúde. Convido você também para acompanhar o Doutor Me Consulta nas redes sociais. Lá você acompanha um pouco dos nossos bastidores e conhece quem são os nossos médicos aqui do Doutor Me Consulta. E agora eu quero mandar um super beijo aos meus parceiros. Um super beijo para a Fabiola, da By Fabiola Moda Feminina, que é quem me veste. Um beijo também para a Noêmia e para o Robertinho Milas, que são os responsáveis pelo meu cabelo e minha maquiagem. E um beijão também para toda a equipe da Santa Joia. Precisando de joias lindas e com qualidade? Segue aí o Instagram Santa Joia para você conferir de pertinho essas lindezas. E eu quero agora chamar um recadinho. Pode parecer óbvio, mas os hábitos de higiene fazem toda a diferença para a manutenção da sua saúde. O hábito de lavar as mãos assim que se chega no destino, antes de manipular alimentos, antes de se alimentar e após ir ao banheiro é muito importante para a prevenção de doenças, principalmente as virais. Então, higienize as mãos com frequência. Mais uma vez recebendo aqui no Doutor Me Consulta o cirurgião geral, o Dr. Lucas Duarte. Tudo bom, doutor? Tudo bem, Kelly. Seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez pelo convite. Imagina. Hoje nós vamos falar sobre hérnias, né? Doutor, existem vários tipos de hérnias, não é isso? Primeiramente, o que é a hérnia e quais são as hérnias mais comuns? Exatamente como você disse, existem vários tipos de hérnias. Hérnias de disco, né, que é aquela região cervical, e a hérnia lombar, que geralmente é o neurocirurgião que trabalha nessa área, ou ortopedista. Na nossa área de cirurgia geral, a gente trabalha com hérnias da parede abdominal. Quais são essas? São aquelas hérnias da frente, da barriga e da região da virilha, principalmente a hérnia umbilical e a hérnia inguinal e femoral. Elas são nada mais, nada menos do que uma protrusão ou um abaulamento daquela região, em que um órgão de dentro da nossa cavidade abdominal, o intestino, normalmente, ele tenta sair por um orifício, querendo exteriorizar. E dessa forma, há uma dilatação do anel, causando dor no paciente. E doutor, quando se fala em dor, que acho que é uma das maiores preocupações, né, do paciente, do ser humano em si, ninguém gosta de sentir dor. Como identificar que a dor que a pessoa está sentindo pode ser supostamente uma hérnia? Então, no início da hérnia, como é um anel pequeno, o defeito, ela não consegue identificar que é uma hérnia de fato. À medida que a doença vai evoluindo, o anel vai dilatando e o intestino vai se exteriorizando, ele vai vendo, tem uma bola aqui. Tem alguma coisa acontecendo aqui e toda vez que eu faço força, ela sai. E às vezes ela vai dificultando o retorno. E ele vai vendo, tem alguma coisa de errado aqui. Na região da virilha, tem uma bola aqui que sai e dói muito e eu não consigo fazer mais nada. Esses são os primeiros sinais e sintomas, né, de uma hérnia. Por exemplo, o senhor mencionou que a hérnia ela também pode aparecer, né, próxima à virilha. Isso. E as pessoas têm que ficar atentas, porque também o que acontece próxima à virilha é a questão das ínguas que falam, né? Isso. Então a pessoa realmente identificar ali para ela não confundir uma possível hérnia realmente com uma íngua. O que ele vai identificar é que as ínguas geralmente estão associadas, principalmente, né, de forma geral assim, a processos inflamatórios. Elas vão aumentar ali e vai ficar um carocinho duro. Uhum. É diferente da hérnia. A hérnia, toda vez que ele fizer um esforço, ele vai perceber que ela vai sair e vai voltar. E vai sair e vai voltar.
e vai ter uma hora que ela vai cada vez ficar maior. É diferente da íngua, que aquele vai manter aquele mesmo tamanho ou pode aumentar em números. Já a hérnia não, ela vai só aumentando o tamanho dela, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando e cada vez ficando mais doloroso e cada vez complicando mais. E falar em complicações, doutor, que tipo de complicação uma hérnia pode estar trazendo para o organismo da pessoa? De complicação, como a gente vê, a hérnia ela é mais comum normalmente em homens. Por quê? Existem dois tipos de hérnias na região inguinal que a gente fala. Uma que é devido ao fechamento que não tem da transição do testículo da barriga para a bolsa testicular na infância, né? Quando criança o testículo ele não desce ou quando ele desce e o canal fica aberto. Aquele canal promove uma facilidade do intestino sair e ele é um tipo de hérnia. A outra são aqueles trabalhadores que a gente conhece, o trabalhador brasileiro mesmo, que carrega peso braçal todo dia, durante a vida inteira ele vai ocorrendo uma fragilidade da parede abdominal dele. Por isso que os homens são mais comumente associados aos tipos de hérnias da parede abdominal, principalmente inguinal. E como geralmente o homem é mais difícil de procurar um tratamento, ela geralmente vem complicando e quando chega mais na frente, ela pode agravar, porque o intestino vai saindo, vai comprimindo a circulação do intestino e ele pode perder aquele segmento do intestino, inclusive ir a óbito. Doutor, vamos agora para a participação dos nossos telespectadores. Vamos. Tem muitas perguntas aí a respeito de hérnias. Aproveito e convido você a participar aqui do nosso programa, encaminhando suas dúvidas sobre qualquer tipo de doença ou até mesmo sugerindo temas aos nossos especialistas da saúde. É só encaminhar para o número da nossa produção. Bom, doutor, vamos agora para a primeira pergunta na tela. A gravidade da hérnia muda de acordo com a região? Oi Letícia, tudo bem? Sua pergunta ela foi extremamente importante, porque a localização da hérnia favorece sinais de complicação, principalmente as hérnias da virilha, que a gente distingue elas entre inguinais e femorais. As femorais nas mulheres, elas têm a maior chance de estrangulamento, que é de ficar bem apertado o intestino, tirando a vascularização e você perder um segmento. Então, as hérnias femorais, geralmente, elas tendem a ser mais graves do que as demais. Doutor, vamos para mais uma participação. É a Geisa, ela é do bairro Aeroporto e ela pergunta o seguinte: o tratamento é apenas cirúrgico? A gente tem uma máxima, Geisa, na medicina, que hérnia detectada é hérnia tratada. Mas a gente sempre avalia todos os casos individualmente. Como eu já mencionei no programa anterior sobre a vesícula, que em pacientes mais idosos, dependendo do custo-benefício, se eu consigo viver com aquele quadro, eu tento manter o máximo possível, se for em pacientes com idade bem avançada. Se for em pacientes jovens, o ideal é o tratamento, a correção dessa hérnia, porque a tendência dela é aumentar, piorar o caso e ter que, às vezes, fazer uma cirurgia de urgência comprometendo o quadro clínico do paciente, como o intestino ou algum outro órgão mais grave. Então, se puder realmente, primeiramente, optar, dentro das condições do paciente, optar pela cirurgia, melhor, né, doutor? Quanto mais precoce a programação cirúrgica, né, e disponibilidade de realização da cirurgia do paciente, se estiver apto, o quanto antes, melhor. Vamos para mais uma participação, é o Gustavo, ele é do bairro Liberdade e ele pergunta o seguinte: a hérnia causa muita dor? Como posso identificá-la no meu corpo? Então, a hérnia é dor, inicialmente, né? A gente identifica ela quando sente uma dor e que a gente não sabe o que é. A gente acha que às vezes é uma dor abdominal por ingestão alimentar, né? Alguma coisa que você comeu e fez uma indigestão, mas você vai ver que é uma dor aguda, parece uma faca, parece estar rasgando, principalmente na região da virilha e região do umbigo, em que toda vez você vai sentindo quando faz esforço. E aí você vê que ela piora aquela dor. E aí você vai associando que não é uma causa alimentar, e sim é uma causa de esforço físico. E aí você vai identificando. Então, toda vez que eu faço esforço físico, eu sinto dor naquele local. E aí vai levantando a ideia na cabeça. Será se não é uma hérnia? Então, quer dizer que a hérnia ela não te traz uma dor constante. Vai muito do esforço físico que aquela pessoa vai fazer. Isso. Se levantou algo pesado e sentiu dor, já fica um sinalzinho de alerta. Uma dica que a gente fala, geralmente, para quem já tem hérnia, que a pessoa já tem consciência que ela tem uma hérnia, fez dor, a hérnia saiu, eu não estou conseguindo voltar a hérnia, deita, tenta relaxar um pouco, toma algum analgésico e tenta levar a perna acima da linha do corpo, para facilitar o retorno dessa hérnia para a cavidade abdominal. Então, deu certinho aqui com o nosso programa Doutor Me Consulta, porque esse é também o nosso objetivo, de aproximar, né, o paciente do médico. A gente sempre fala que raramente uma família tem um médico fixo. Muitas vezes a gente só busca um médico quando
uma doença ou algum tipo de problema aparece. E aí começa aquela busca, meu Deus, que médico que eu vou buscar, né? Quem que eu devo procurar? E o Doutor Me Consulta já dá esse mapeamento, porque as pessoas aqui acabam conhecendo, né, vendo realmente quem é aquele médico, se identificando, conhecendo a especialidade dele, e aí não perde mais tempo em procurar, já sabe, ó, vou no médico, né, no Dr. Lucas, que eu conheci lá no programa Doutor Me Consulta. E as pessoas às vezes têm realmente esse receio, às vezes até medo de perguntar. E quem me conhece sabe que eu sou totalmente acessível, muito acessível, sou bem simples. Não tenha medo de perguntar se precisar. Tenho vários contatos via redes sociais ou pelo celular ou inclusive nas unidades hospitalares. Se você me encontrar, não tenha nenhum receio de me perguntar, que eu teria o maior prazer de sanar a sua dúvida. Agora o Doutor Me Consulta vai para um breve intervalo, mas antes o Labovida tem um recado para você. O teste molecular para a Covid-19, PCR, é um exame genético para a detecção do coronavírus desde os primeiros dias de infecção. O PCR detecta o vírus na fase aguda da doença, identificando a presença do RNA do vírus em amostras obtidas por meio de suave, o famoso cotonete, na mucosa do nariz e garganta. É um teste indolor, porém pode ser incômodo para algumas pessoas. O exame deve ser realizado por pacientes do 2º ao 12º dia de início dos sintomas, como febre, tosse seca, cansaço, entre outros. Agende seu exame pelo WhatsApp 98803 1565 ou ligue 3626-4276. A coleta pode ser realizada na sua casa e o resultado do teste sai em até 24 horas. O laboratório está sempre buscando o melhor para atendê-los e, claro, sempre com um selo de qualidade que só o Labovida tem. Não fique na dúvida, faça o seu exame. Labovida, cuidando de você.